A areia estava fria sob os pés descalços de Amanda, e o cheiro de maresia era forte, quase sufocante. O sol ainda nem havia rompido o horizonte, mas ela já estava ali, parada, com os braços envolvendo o corpo magro como se tentasse se proteger de algo muito maior que o vento gelado da manhã. A maré avançava e recuava numa cadência monótona, levando embora a espuma branca e trazendo de volta uma nova onda num ciclo incessante e infinito. Diferente da vida dela, que parecia ter parado ali, exatamente naquele instante em que tudo desmoronou. Ao seu lado, Miguel dormia com a cabeça encostada na lateral do quiosque, respirando devagar, tranquilo, alheio ao abismo que se abriu sob seus pés pequeninos. 3 anos de vida, e já tantas coisas lhe foram tiradas. Amanda queria ter forças para mentir para ele quando acordasse, dizer que tudo ficaria bem. Mas ela própria não sabia se isso era verdade. Na frente dela, o quiosque. Aquele pedaço de madeira velha e lona rasgada era agora tudo o que restava. Tudo. Júlio tinha ido embora no meio da noite, deixando um bilhete amassado sobre a mesa e um silêncio ensurdecedor. Não houve despedida, não houve discussão. Só um pedaço de papel onde ele rabiscou algumas palavras apressadas e frias. Desculpa, não dava mais. Ela releu aquelas palavras tantas vezes que o papel já estava amassado e manchado de suor. Como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Como se fizesse algum sentido. Havia se casado com Júlio por amor. Um amor intenso, arrebatador, daqueles que fazem a gente acreditar em promessas impossíveis. Ela acreditou. Acreditou quando ele disse que ia mudar a vida deles. Acreditou quando ele pediu que confiasse nele. Acreditou quando ele usou cada centavo do dinheiro que tinham para abrir aquele quiosque. Um sonho que, segundo ele, os faria ricos. O problema é que Júlio nunca soube esperar. Tinha um fogo no peito que o fazia tomar decisões impulsivas, apostar tudo num lance arriscado. E quando as coisas saíam do controle, culpava o azar. Primeiro foi a reforma do quiosque, que ficou pela metade. Depois, os fornecedores que pararam de entregar fiado. Por último, as dívidas. Dívidas que Amanda nem sabia que existiam até começar a receber ameaças. Júlio devia dinheiro para Deus e o mundo. E agora, quem ficaria para pagar? O mar rugiu mais alto quando uma onda forte quebrou na areia. Amanda continuou parada, sentindo o vento bater contra seu rosto, despenteando os cabelos que caíam sobre os ombros. Seus olhos ardiam, mas não havia lágrimas. Não choraria. Não podia. Miguel começou a se mexer e abriu os olhos lentamente. O rosto miúdo e inocente se iluminou de imediato quando viu a mãe ali, ao seu lado. Mamãe, tô com fome. Fome! A palavra soou como uma lâmina na garganta de Amanda. O que ela ia dar para ele? Olhou para dentro do quiosque e a cena era desoladora. As mesas estavam cobertas de poeira, os bancos quebrados. A lona vermelha e desbotada que deveria proteger os clientes do sol estava rasgada em 3 partes, balançando ao vento como um lembrete da falência que Júlio deixara para trás. Foi até a caixa registradora, mesmo sabendo que não havia nada ali. Abriu e confirmou. Vazia. Assim como a geladeira na lateral do quiosque. Só restavam algumas garrafas de cerveja quente e um saco de gelo derretido. Amanda engoliu seco. Não tinha dinheiro. Não tinha comida. Mas tinha Miguel. Apoiou-se no balcão e fechou os olhos por um instante. O medo era um monstro dentro dela, crescendo, tomando espaço, tentando sufocá-la. Mas não deixaria. Se cedesse ao desespero, não sobraria nada. Respirou fundo e olhou para o menino. Vamos dar um passeio na praia, filho. Miguel sorriu, sem suspeitar do verdadeiro motivo daquele passeio. Amanda segurou sua mão pequena e caminhou com ele pela areia, os pés afundando a cada passo. Precisava de um plano. Não podia perder tempo esperando Júlio voltar, porque sabia que ele não voltaria. A primeira coisa que precisava fazer era conseguir comida para Miguel. Talvez pudesse pedir ajuda à dona Neide, uma senhora que vendia tapioca em um quiosque mais afastado.
Neide sempre foi gentil com ela. Talvez deixasse fiado. Depois teria que pensar em como colocar aquele quiosque de pé. Ela não sabia cozinhar direito, nunca administrou um negócio na vida. Mas não importava. Teria que aprender. Olhou para Miguel correndo à frente, rindo ao ver as pegadas que deixava na areia. Era por ele. Se Júlio não soube ser pai, ela seria mãe em dobro. E se tinha uma coisa que Júlio nunca entendeu, era que o mar pode destruir, mas também pode renovar. Amanda decidiu que dali em diante não seria a mulher que foi abandonada. Seria a mulher que construiu algo do nada, porque era isso ou afundar. E ela não ia afundar. O cheiro de madeira úmida e marísia impregnava o ar enquanto Amanda olhava ao redor do quiosque, sentindo o peso da realidade cair sobre seus ombros. O lugar estava morto, um cadáver exposto ao sol forte da manhã, esperando que alguém tivesse coragem de trazê-lo de volta à vida. A lona rasgada balançava com o vento. As mesas estavam sujas, cobertas de areia, e a vitrine de vidro onde deveriam estar expostos petiscos frescos agora era apenas um reflexo de sua própria desolação. Amanda nunca tinha administrado um negócio. Nunca aprendeu a lidar com dinheiro, além do básico de pagar contas e esticar o que sobrava até o final do mês. Agora, a única coisa que restava eram algumas moedas esquecidas no fundo de uma gaveta e uma geladeira praticamente vazia. Do lado de fora, Miguel brincava na areia, traçando riscos tortos com um pedaço de pau. Seu pequeno mundo ainda era intacto. Ele não entendia o que significava o abandono do pai, nem a precariedade do momento. Para ele, a praia era um parque de diversões, a areia um campo de exploração, e sua mãe, uma fortaleza inabalável. Amanda não podia desmoronar. Suspirou fundo e pegou um balde com água e sabão. Se aquele quiosque ia sobreviver, precisava começar do zero. Ela esfregou as mesas até os braços doerem. Limpou o balcão de madeira, arrancando restos de adesivos antigos e rachaduras cobertas de poeira. Arrastou as cadeiras quebradas para o fundo e improvisou um espaço pequeno, mas apresentável. Depois, caminhou até a geladeira e fez um inventário mental do que tinha. Algumas garrafas de cerveja quente, um saco de gelo derretido, um pacote de pão de hambúrguer já meio duro e um vidro de maionese. Precisava de comida. Contou as moedas na palma da mão e percebeu que não poderia comprar muito. Pegou Miguel pela mão e foi até a pequena vendinha que ficava na rua de trás. O dono, seu Jorge, um senhor de pele curtida pelo sol, levantou os olhos quando a viu entrar. Amanda! Ele franziu o senho como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. A cidadezinha era pequena. As fofocas corriam rápido. Ela tentou sorrir, mas sentia a vergonha latejando por dentro. Preciso de alguns ingredientes, pouca coisa. Seu Jorge olhou para o pequeno Miguel, que agora segurava a barra do vestido da mãe. Fiado? Ela respirou fundo. Vou pagar assim que puder. O velho balançou a cabeça, pensativo, e foi até os fundos da loja. Quando voltou, trazia alguns ovos, um saco pequeno de farinha e um pacote de queijo. Isso é o que posso dar sem me comprometer. Mas se precisar de mais, já sabe. Ela assentiu, apertando os dedos ao redor dos ingredientes como se fossem ouro. Obrigada. De volta ao quiosque, improvisou o primeiro cardápio. Sanduíches de queijo quente e suco de laranja. Simples, barato e ao menos algo que pudesse vender sem medo de dar errado. Quando a hora do almoço se aproximou, Amanda sentou atrás do balcão e esperou. O sol brilhava no alto, as ondas quebravam preguiçosamente na areia e a praia começava a ganhar movimento. Mas ninguém parava no quiosque. Miguel, alheio a tudo, ria enquanto enterrava os pés na areia, construindo pequenas montanhas e depois as destruindo com as mãos. O tempo passou. Um homem de meia-idade se aproximou, leu a placa improvisada que Amanda havia pendurado na frente do quiosque e perguntou o preço do sanduíche. R$ 8. Ele franziu a testa. Se fizer por 5, eu levo. Amanda hesitou. R$ 5 mal cobriam o custo dos ingredientes. Mas o desespero era um bicho que sussurrava no seu ouvido. E antes que pudesse se controlar, respondeu. Tudo bem.
O homem pegou o sanduíche, deu uma mordida, fez uma careta e saiu sem dizer nada. Amanda olhou para as poucas moedas que agora estavam na gaveta do caixa. Uma venda. Apenas uma. No horizonte, nuvens carregadas começaram a se formar. Ela sentiu um aperto no peito. Seria aquilo um aviso? Um sinal do destino de que estava apenas prolongando o inevitável? As primeiras gotas de chuva caíram no fim da tarde, batendo contra o toldo rasgado com um som oco. Amanda correu para recolher as cadeiras e colocar Miguel para dentro. O cheiro de terra molhada se misturava com o sal do mar, e a luz dourada do sol, agora escondida pelas nuvens, deixava tudo com um tom melancólico. A tempestade desabou em seguida. A lona do quiosque gotejava em vários pontos, criando poças pelo chão de madeira. Amanda abraçou Miguel, sentindo a umidade no corpo e a frustração queimando em seu peito. Foi então que notou um homem parado do outro lado da rua, observando-a. Ele vestia uma camisa branca dobrada nos cotovelos, as mãos nos bolsos da calça de linho, o cabelo castanho levemente desalinhado pelo vento. Seus olhos eram escuros e atentos, estudando-a com um interesse que Amanda não soube decifrar. O homem não se aproximou, nem disse nada. Apenas observou por alguns segundos e depois seguiu caminhando, desaparecendo na curva da rua. Amanda sentiu um arrepio estranho na espinha. O dia havia sido um desastre, mas aquele olhar, aquela presença silenciosa, algo dizia que aquilo era apenas o começo. O cheiro do mar misturado ao aroma quente de pão tostando na chapa começou a se espalhar pelo quiosque. Algo novo para Amanda, que há poucos dias mal sabia como manter a estrutura de pé. A madeira ainda rangia quando o vento batia, e a lona continuava com rasgos aqui e ali, mas agora as cadeiras estavam limpas, as mesas sem poeira, e o balcão, onde antes só havia desespero, começava a se tornar um ponto de parada para os curiosos. Amanda nunca tinha sido cozinheira, mas estava aprendendo. Seus primeiros sanduíches foram simples, nada além de queijo derretido entre fatias de pão. Mas agora, com algumas dicas que recebera de João, começava a inovar. João apareceu no quiosque 2 noites depois da tempestade. Ele não se apresentou de imediato, nem fez perguntas invasivas. Apenas ficou ali, de pé, observando enquanto Amanda tentava atrair os poucos banhistas que passavam. Quando a última luz alaranjada do sol se dissolveu no horizonte e a praia ficou quase vazia, ele se aproximou calmamente. Seu sanduíche é bom, mas ninguém atravessa a praia só por pão com queijo. Amanda olhou para ele, cansada, com a testa ainda úmida de suor. É o que eu consigo fazer com o que tenho. João assentiu, sem discutir. Olhou ao redor, viu o que ela tinha disponível e, sem pedir permissão, foi até o pequeno fogão do quiosque e pegou uma frigideira. Amanda não teve forças para impedi-lo. Observou, curiosa e desconfiada, enquanto ele pegava alguns ingredientes e começava a preparar algo. Você cozinha? Tenho um restaurante de frutos do mar. Não sou chefe, mas aprendi com a necessidade. O cheiro que logo tomou conta do quiosque era diferente de tudo que Amanda já havia conseguido fazer ali. Ele fritou um pouco de alho na manteiga, juntou pedaços de camarão que ela nem lembrava que estavam na geladeira e colocou tudo dentro de um pão crocante. Depois de alguns minutos, entregou para Amanda provar. Ela mordeu, sentindo a explosão de sabores. Isso é bom. Comida precisa ter alma. Você precisa cozinhar com algo além do desespero. Amanda franziu a testa. João não parecia o tipo de homem que falava muito. Mas, quando falava, suas palavras ficavam ecoando. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre discreto, sem forçar intimidade. Apenas dando sugestões aqui e ali, ensinando truques que aprendeu ao longo dos anos. Com o tempo, Amanda conseguiu criar um novo cardápio. Sanduíches de camarão, pastéis de siri, espetinhos de queijo coalho. Tudo barato, mas saboroso o suficiente para chamar atenção. E chamou. Aos poucos o quiosque começou a receber mais gente. Primeiro eram apenas os pescadores locais, depois alguns turistas curiosos, até que um dia um casal postou uma foto da comida nas redes sociais,
e o boca a boca começou a crescer. Foi um pequeno milagre. Mas como toda maré que sobe, a vida fez questão de puxá-la de volta. Uma tarde, enquanto servia um dos novos pratos que havia aprendido a fazer, um homem se aproximou do quiosque. Alto, de ombros largos, olhar frio e calculista. Vestia uma camisa amassada e calças escuras que arrastavam um pouco na areia. Você é a Amanda, né? Ela não gostou da forma como ele falou. Seu tom tinha algo de perigoso, uma ameaça que pairava no ar sem precisar ser dita. Quem quer saber? O homem sorriu de lado e apoiou as mãos no balcão. Seus dedos eram grossos, rachados, com pequenas cicatrizes nas juntas. Seu marido Júlio me deve dinheiro. Muito dinheiro. Amanda sentiu o estômago afundar. Ele foi embora. Não tenho nada a ver com isso. Ele pode ter ido, mas a dívida ficou. Ela segurou o balcão, tentando não demonstrar medo. Eu não tenho dinheiro. O homem observou o quiosque, os clientes, Miguel brincando na areia ao longe. Depois abaixou a voz. Eu vou voltar. Melhor que tenha alguma coisa para me dar. E saiu, caminhando tranquilamente, como se não tivesse acabado de envenenar o dia dela com aquela ameaça velada. Amanda sentiu um nó na garganta. Era como se Júlio fosse um fantasma, um peso que ela nunca conseguiria arrancar completamente de cima dos ombros. Ele foi embora, mas deixou rastros de destruição por onde passou. João apareceu naquela noite, como sempre fazia, e percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Amanda, pela primeira vez, pensou em contar. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar ajuda. Nada. João não pressionou, mas seu olhar dizia que ele não acreditava. Na manhã seguinte, quando Amanda chegou ao quiosque, encontrou um pequeno pacote deixado sobre o balcão. Dentro dele, havia um envelope com dinheiro suficiente para quitar qualquer dívida que aquele homem quisesse cobrar. O bilhete ao lado dizia apenas: não é esmola, é uma escolha. Amanda respirou fundo, pegou o envelope, apertou os dedos ao redor dele e, sem pensar duas vezes, rasgou o papel ao meio. Se ia vencer, seria sozinha. O cheiro de alho dourando na manteiga e o som do óleo quente borbulhando na frigideira se misturavam ao barulho das ondas quebrando na areia. Amanda trabalhava com agilidade, os cabelos presos num coque desalinhado, a testa úmida pelo calor da chapa, enquanto distribuía pedidos a uma clientela que crescia a cada semana. O quiosque, antes um cadáver à espera de um milagre, agora era um fenômeno. Gente de longe vinha até aquela praia para provar os pratos que ela aprendeu a fazer com João e aperfeiçoou com o tempo. Os sanduíches de camarão, os pastéis recheados com siri e queijo cremoso, os espetinhos de polvo temperados com limão e pimenta do reino. Tudo simples, mas irresistível. As redes sociais ajudaram. Algum influenciador famoso provou a comida e postou uma foto com a legenda chamativa: o melhor quiosque escondido do litoral. Depois disso, a maré virou de vez. Aos fins de semana, filas se formavam. Os pedidos não paravam de chegar. E Amanda, entre uma panela e outra, mal tinha tempo para respirar. João, sempre discreto, observava tudo de longe, vez ou outra pegando um avental para ajudá-la. Ele não gostava de aparecer, mas sua presença estava em cada detalhe, desde a forma como Amanda organizava os ingredientes, até a maneira como precificava os pratos sem medo de perder clientes. Numa dessas noites, quando o movimento começou a diminuir, João se sentou à beira do balcão e olhou para ela com a paciência de quem já esperava aquele momento. Está na hora de pensar em crescer. Amanda enxugou as mãos no avental e riu baixinho. O quiosque já está grande o bastante. Está pequeno para a quantidade de gente que vem. Você poderia abrir um restaurante? Ela sentiu um aperto no peito. A palavra restaurante soava bonita, tentadora, mas também assustadora. Eu não sei fazer isso, João. Ele arqueou a sobrancelha. Não sabia cozinhar também. E olha onde está agora. Amanda desviou o olhar. Sonhar grande sempre foi perigoso. A última vez que fez isso, Júlio destruiu tudo. Mas o que mais a assustava era outra coisa. Se crescesse demais, quanto tempo levaria até perder tudo outra vez? Miguel estava com 7 anos agora.
O menino franzino, que brincava na areia sem entender o peso da vida, começava a fazer perguntas difíceis. Mamãe, por que eu não tenho pai? A primeira vez que perguntou, Amanda travou. O que dizer? Que o homem que o colocou no mundo virou as costas sem olhar para trás? Que ele preferiu a própria sorte a assumir a responsabilidade de um filho? Ela respirou fundo e tentou a abordagem mais leve possível. Você tem mãe, e isso é o suficiente. Mas Miguel não se contentava mais com respostas vagas. Todo mundo tem pai. Na escola, os pais dos meus amigos vão nas apresentações. Amanda sentiu um nó na garganta. Você tem, João. O menino ficou pensativo. João sempre esteve presente. Nunca exigiu nada. Nunca invadiu o espaço de Amanda, mas estava ali. João não é meu pai. A resposta veio com a dureza de quem já começava a entender o mundo. Amanda sabia que aquele momento chegaria, mas nada a preparou para ouvir aquilo da boca de Miguel. Nos dias seguintes, ele parecia mais distante. Sempre que via uma família na praia, um pai ensinando um filho a surfar, um casal brincando na areia com as crianças, seu olhar se tornava mais sombrio. E, no fundo, Amanda sabia o que estava por vir. Porque enquanto ela crescia, enquanto o quiosque prosperava, enquanto Miguel fazia perguntas para as quais ela não tinha resposta, Júlio estava voltando. Ele perdeu tudo. A mulher rica que bancava sua vida de luxo o colocou para fora de casa. Depois que perdeu dinheiro em apostas, negócios fracassados e promessas vazias, ela percebeu que ele era um homem falido em todos os sentidos. Agora, Júlio não tinha nada além da vergonha. Nos primeiros meses vagou de cidade em cidade, tentando algum golpe, algum plano que o colocasse de volta no jogo. Mas nada funcionou. Seu nome estava queimado, sua reputação destruída. Então, um dia, enquanto tomava um café barato numa padaria de beira de estrada, ouviu alguém comentar: Você viu aquele quiosque que tá bombando na praia? Dizem que a mulher começou do nada e agora faz mais dinheiro que muito restaurante por aí. Júlio prestou atenção. Qual quiosque? O homem riu. Não sei o nome, mas a dona se chama Amanda. Você precisa ver, cara, o lugar vive lotado. Júlio não acreditou de imediato. Amanda? Sua Amanda? Aquilo era impossível. Ela não saberia tocar um negócio sozinha. Ela não conseguiria... Conseguiria? O orgulho fez seu estômago revirar. E pela primeira vez, depois de anos fugindo, ele sentiu que precisava vê-la. O que encontraria? Amanda ainda o odiaria? E Miguel? O filho que ele abandonou o reconheceria? A vergonha era um peso nas costas. Mas a curiosidade era ainda maior. Era hora de encarar o passado. A noite estava quente, úmida, e o cheiro de maresia misturado ao tempero dos pratos fazia o ar vibrar com um aroma que lembrava o gosto de vitória. O quiosque estava lotado. As luzes piscavam em fios esticados sobre as mesas, dançando como vagalumes, refletindo nos rostos felizes dos clientes que esperavam suas refeições. Amanda estava no balcão, organizando pedidos, quando um arrepio estranho percorreu sua espinha. Não era frio, não era cansaço. Era algo mais profundo, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ergueu os olhos e ele estava lá. O tempo havia sido cruel com Júlio. Ele não era mais o homem de ombros retos e sorriso fácil que Amanda conheceu um dia. Seus cabelos, antes sempre alinhados, agora estavam mais compridos, desalinhados, com fios grisalhos surgindo nas laterais. A pele bronzeada pelo sol trazia marcas de uma vida sem estabilidade. As roupas eram gastas, um jeans velho, uma camisa amassada, sandálias surradas. Mas o que mais doía era o olhar. Não havia mais arrogância nele, nem orgulho. Só derrota. Amanda permaneceu imóvel, sentindo as memórias estalarem como vidro quebrado dentro do peito. Durante muito tempo, fantasiou esse momento. Imaginou o que diria, como reagiria se Júlio voltasse. Se gritaria, se cuspiria na cara dele, se jogaria na cara tudo o que passou por causa do abandono. Mas agora, olhando para aquele homem que mais parecia um fantasma do próprio fracasso, percebeu que não sentia nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade.
só indiferença. João estava sentado a poucos metros observando. Ele não precisava perguntar nada. A tensão que Amanda exalava dizia tudo. Seu corpo enrijeceu. As mãos apertaram o pano de prato no balcão. João se levantou devagar, sem pressa, mas com o olhar afiado. Um olhar que dizia claramente: se ele encostar um dedo nela, eu acabo com ele. Júlio não se moveu. Não atravessou o quiosque. Ficou ali, na entrada, como se tivesse medo de avançar. Como se já soubesse que não era bem-vindo. Amanda largou o pano de prato e andou até ele. O silêncio que os separava pesava mais do que qualquer grito. "O que você quer?" A voz dela não era alta, mas tinha um peso cortante. Júlio abriu a boca para responder, mas hesitou. Ele não sabia o que dizer. Havia ensaiado esse encontro na mente, pensado em frases, justificativas, desculpas, mas nada parecia bom o bastante agora que estava diante dela. Amanda! O nome dela saiu arranhado, fraco, sem o poder que um dia já teve. Amanda cruzou os braços. Não se permitiria fraquejar. Eu não preciso de desculpas. Júlio abaixou os olhos. O peso da vergonha era um fardo visível sobre seus ombros. Eu sei. O silêncio voltou, sufocante. O movimento do quiosque continuava ao redor deles, pessoas rindo, garçons passando com bandejas cheias, o cheiro de comida no ar. Mas para Amanda, tudo parecia abafado. O passado e o presente se confrontavam ali, na beira daquela praia. Júlio deu um passo à frente, mas Amanda recuou. Ele entendeu. Ela não precisava dizer mais nada. João permaneceu parado, a poucos passos observando. Não interveio. Amanda não precisava ser salva. E quando Júlio percebeu que não havia mais espaço para ele ali, virou-se e caminhou para longe, sumindo na noite quente. A brisa noturna carregava o cheiro salgado do mar, e as ondas quebravam na areia com um ritmo hipnótico, como se quisessem apagar todas as pegadas, todas as histórias, todo o passado. Amanda caminhava devagar, os pés afundando levemente na areia úmida, sentindo a textura fria sob sua pele. Ela não queria estar ali. Não queria prolongar essa conversa, mas algo dentro dela exigia um desfecho. Júlio estava parado alguns metros à frente, de costas para ela, olhando para o mar como se esperasse que ele lhe dissesse alguma coisa. Seu corpo estava tenso, as mãos nos bolsos, a cabeça ligeiramente abaixada. Quando Amanda se aproximou, ele não virou imediatamente. Parecia precisar de um momento para reunir coragem antes de encará-la. "Você veio", ele murmurou, sem emoção, apenas constatando um fato. Amanda cruzou os braços, sentindo o vento frio da noite arrepiar sua pele. "Não vim por você. Vim pelo que ficou para trás." Ele assentiu, como se já soubesse que essa seria a resposta. O silêncio entre eles era carregado, pesado como as nuvens que se acumulavam no horizonte, ameaçando uma tempestade. Júlio mexeu nos bolsos, tirando e colocando a mão, inquieto, como se cada palavra que quisesse dizer ficasse presa na garganta. "Eu me arrependi", ele disse enfim com a voz rouca. "Todos os dias." Amanda sentiu um nó no estômago, mas não deixou transparecer. "E o que isso muda?" Ele apertou os olhos, suspirando como se carregasse um peso que ninguém mais pudesse ver. "Nada", admitiu. "Eu sei disso." O vento soprou mais forte. O som das ondas parecia mais alto agora. Amanda observou Júlio por um instante. O tempo o desgastou. Não apenas fisicamente, mas de um jeito mais profundo, como se a vida tivesse arrancado dele qualquer brilho que um dia existiu. Mas ela não sentia pena. Porque enquanto ele se lamentava pelo que perdeu, ela construiu um mundo inteiro do nada. "Eu não quero vingança, Júlio", ela disse, firme. "Não quero te fazer pagar. Não preciso que você se ajoelhe e peça perdão. Não preciso de nada de você." Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquelas palavras como uma faca enfiada lentamente entre as costelas. "Mas Miguel precisa." Dessa vez, ele olhou para ela, de verdade, como se pela primeira vez desde que voltara, realmente entendesse o que Amanda estava dizendo. "Ele precisa saber a verdade", ela continuou.
Precisa entender por que cresceu sem um pai. Precisa ouvir isso de você, e não de mim. Júlio engoliu em seco, desviando o olhar para o mar. O arrependimento estava estampado em cada traço de seu rosto. Mas não era um arrependimento heróico, não era algo que o redimia. Era apenas um homem quebrado, que percebeu tarde demais o que jogou fora. Eu posso falar com ele? Perguntou baixinho, como se soubesse que a resposta não viria fácil. Apenas uma vez, só uma noite. Amanda sentiu os músculos se contraírem. Seu instinto imediato foi dizer não, proteger Miguel daquela confusão emocional. Mas o filho não era só dela. Miguel já fazia perguntas, já sentia a ausência de algo que não entendia. E por mais que Amanda quisesse protegê-lo, sabia que havia coisas que ele precisava enfrentar. Então, respirou fundo e disse a única coisa que poderia dizer naquele momento. Eu vou pensar. O sol da manhã dourava a areia e o som das ondas quebrando na praia era quase tranquilizador. Amanda ficou a uma distância segura, observando a cena que nunca imaginou que aconteceria. Miguel estava sentado na areia, pernas cruzadas, os olhos brilhando de curiosidade. Do outro lado, Júlio, seu pai. Não havia emoção forte no rosto do menino, nem raiva, nem alegria. Apenas curiosidade. Amanda cruzou os braços, sentindo o vento bagunçar seus cabelos. Tudo nela estava tenso, em alerta. Permitiu esse encontro porque sabia que Miguel precisava. Mas não sabia se havia feito a escolha certa. Júlio, por sua vez, parecia pequeno diante do próprio filho, como se não soubesse por onde começar. Passou a mão pelo cabelo, respirou fundo e sorriu. Você cresceu, hein? Miguel franziu a testa. O senhor nunca me viu antes. A resposta do menino foi simples, direta e absolutamente devastadora. Júlio piscou algumas vezes buscando algo para dizer. Você tem razão. Eu não vi. O silêncio se estendeu entre eles. Miguel desenhava riscos aleatórios na areia com o dedo. Mamãe disse que o senhor foi embora porque não sabia ser pai. Júlio engoliu em seco. Amanda fechou os olhos por um segundo. Ela nunca tinha falado isso. Mas Miguel entendeu sozinho. Júlio abaixou a cabeça, pegou um punhado de areia e deixou os grãos escorrerem por entre os dedos. Eu fui um idiota, filho. A palavra soou áspera, cheia de peso. Miguel olhou para ele, esperando. Fui covarde, continuou Júlio. Achei que estava preso numa vida que eu não queria, e ao invés de tentar ser melhor, eu fugi. O menino piscou algumas vezes. Era como se estivesse absorvendo tudo de forma calma, sem pressa. Amanda apertou os braços ao redor do próprio corpo. Ela queria protegê-lo, mas não podia impedir que ouvisse a verdade. Depois de um longo silêncio, Miguel fez a única pergunta que realmente importava para ele. O senhor foi embora por minha causa? Júlio arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco no estômago. Nunca. A resposta veio forte, firme. Pela primeira vez, Júlio pareceu um homem que sabia o que queria dizer. Eu fui embora porque fui fraco, continuou. Mas não porque não te queria. Miguel não sorriu, não chorou. Apenas assentiu. E então olhou para o mar. O senhor vai embora de novo? Júlio travou. A pergunta ficou no ar por tempo demais. Ele queria dizer que não, que queria ficar, recuperar o tempo perdido, mas não podia prometer algo que não sabia se cumpriria. Então, ficou em silêncio. E o silêncio era a resposta. Amanda fechou os olhos. Sentiu um peso no peito. Ela sabia. João também sabia. Ele se aproximou devagar, parando ao lado dela, sem precisar dizer nada. Ficaram juntos observando pai e filho lado a lado, até que João falou com a voz baixa, como uma constatação óbvia. Ele vai embora de novo, você sabe. Amanda não respondeu. Apenas endureceu o olhar. Ela precisava proteger Miguel da decepção que viria. O céu estava pintado em tons de dourado e laranja, refletindo no mar como um espelho quebrado por ondas suaves. Aquele era o pôr do sol mais bonito do ano, um espetáculo da natureza que fazia tudo parecer mais leve, mais suportável. Mas Amanda sabia que naquele dia nada poderia ser bonito o suficiente para apagar o que estava prestes a acontecer.
Júlio estava ali, parado com as mãos nos bolsos, os ombros caídos sob o peso do próprio fracasso. O silêncio entre ele e Amanda era espesso como a maresia carregada pelo vento. Um silêncio que dizia muito mais do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Eu vou mudar, Júlio disse, quebrando o vazio entre eles. Amanda apenas respirou fundo. Ela já ouvira aquilo antes. No passado, cada vez que ele falava que ia mudar, alguma tragédia maior acontecia depois. Mais dívidas, mais promessas quebradas, mais desculpas esfarrapadas. Agora, essas palavras não tinham mais nenhum efeito sobre ela. Não importa, respondeu sem emoção. Júlio a olhou, os olhos cansados, o orgulho já em frangalhos. Ele sabia que não poderia pedir mais nada. Mas, mesmo assim, tentava se agarrar a algo que já não existia. Eu juro, Amanda. Quero consertar as coisas. Quero ser um pai de verdade para o Miguel. Ela soltou uma risada seca, sem humor. Você quer consertar agora? Agora que ele já cresceu sem você? Agora que já aprendeu a viver sem esperar um pai para buscá-lo na escola, para ensiná-lo a nadar, para levá-lo ao médico quando teve febre de madrugada? Agora que ele já encontrou outras pessoas para preencher esse vazio, você quer consertar agora? A voz dela não saiu agressiva, nem amarga, mas carregada de uma verdade tão pesada que nem Júlio poderia ignorar. Ele baixou a cabeça. Amanda não queria vingança, nunca quis. Mas também não podia dar a ele uma redenção fácil. Não podia fingir que tudo poderia simplesmente se resolver, porque ele queria que fosse assim. Então, Miguel apareceu correndo, segurando um pedaço de papel amassado nas mãos pequenas. Pai, chamou, com a voz inocente, sem nenhuma carga da dor que Amanda e Júlio carregavam. Júlio se abaixou até ficar na altura do filho, tentando forçar um sorriso, mas os olhos estavam marejados. O que é isso, campeão? Miguel entregou o desenho. Papel branco, traços infantis de giz de cera. 3 bonecos de mãos dadas. Um sol enorme no topo e, ao fundo, um quiosque na praia. É a gente, disse Miguel, apontando para as figuras no papel. A família. Amanda sentiu um aperto no peito. Era a família que nunca foram. Júlio segurou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil demais para suas mãos ásperas. Ele olhou para o desenho, depois para Miguel e então para Amanda. A realidade veio como uma onda, forte demais para resistir. Ele nunca teria aquilo. Nunca seria um pai de verdade para Miguel. Nunca teria Amanda de volta, porque ele destruiu tudo com as próprias mãos. As promessas que ele fez e que nunca cumpriu não poderiam ser consertadas com um pedido de desculpas tardio. O tempo não perdoa. O tempo arranca, transforma e refaz. E o tempo já tinha levado tudo. Júlio engoliu em seco. Com um gesto lento, dobrou o papel e colocou no bolso da camisa. Obrigado, filho, disse com a voz falhando. Miguel apenas sorriu e correu de volta para a vitiareia, chutando pequenas montanhas de conchinhas pelo caminho. Amanda observou o filho desaparecer entre os últimos raios de sol. Sentiu uma leveza estranha. Algo dentro dela, que ficou preso por anos, finalmente se soltava. Júlio respirou fundo. Acho que já vou indo. Amanda assentiu. Não havia mais nada a ser dito. Ele olhou para ela uma última vez, tentando gravar cada traço, cada expressão. Então, virou-se e começou a caminhar pela praia, seus passos se apagando na areia assim que as ondas os alcançavam. Amanda não o seguiu com os olhos. Apenas respirou fundo e virou-se para o quiosque. Ali estava sua vida, sua realidade, o lugar que ela construiu sem precisar dele. E João estava lá. Não disse nada, não perguntou nada. Apenas esperou, respeitando o tempo dela, o silêncio dela, o que ela precisava sentir antes de seguir em frente. Amanda passou ao lado dele sem pressa, sem precisar de palavras. E ele apenas caminhou ao seu lado, na mesma direção. O mar continuava batendo na areia, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado.